boa tarde, boa noite aos nossos espectadores. A nossa equipe de Belatores está aqui para cumprir parte do Desafio Jovem Engenheiro, com a proposta do podcast. Nós estamos aqui com o professor Juliano Lopes, do Instituto Federal da Bahia, campus Irecê. E, Juliano, você pode se apresentar um pouco mais apresentar mais um pouco a sua trajetória acadêmica e tudo mais? Tá, bom dia, obrigado a vocês pelo convite. Eu sou Juliano, eu sou natural daqui de Irecê e eu sou professor efetivo daqui do campus desde 2010. Então esse ano eu completo 15 anos aqui na instituição e participei desde o processo de implantação do campus. Em relação à minha trajetória, eu sou agrônomo de formação, sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal da Bahia e depois eu me formei em 2005, então eu tenho 20 anos esse ano também eu completo 20 anos que eu me graduei e depois eu migrei mais para a área de energia. Então desde 2008, 2007, que foi um momento mais de pico, né, do Programa Nacional de Biodiesel no Brasil, eu me dediquei mais a essa área de energia e depois esse programa teve um desaquecimento e eu segui trabalhando em outras linhas mais específicas. Mais objetivamente, eu fiz um mestrado na área de regulação da indústria de energia, fiz uma especialização pela Universidade Federal da Paraíba em agricultura familiar e educação do campo e também me especializei em gestão estratégica pública pela Unicamp. E já aqui no campus, em 2012, 2013, eu já sentia, digamos, a necessidade de uma nova atualização. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, novamente lá na UFBA, mas na Escola Politécnica, que eu me graduei na Escola de Agronomia, e eu fui fazer o doutorado na Escola Politécnica, e foi quando eu conheci o professor Asher Kiperistok, que hoje é um professor aposentado. Ele é um judeu peruano, né, radicado no Brasil, e desde então, 2012, 2013, eu venho me dedicando mais a tecnologias limpas, tecnologias ambientais, aplicadas tanto a processos industriais como processos agrícolas. Basicamente, a avaliação do ciclo de vida e produção mais limpa, que são duas ferramentas, né, dois instrumentos para se trabalhar com a sustentabilidade nesses processos. Realmente é impressionante, professor. A gente é muito grato pela disponibilização do senhor para gravar isso com a gente. Então, começando, o que é um consumo consciente e por que ele é tão importante numa sociedade sustentável? Tá, para a gente entender o que é um consumo consciente, nós precisamos inicialmente, digamos, demarcar então o que é essa sociedade sustentável, ou seja, a referência do consumo é a perspectiva de sociedade. E essa perspectiva, então, é uma perspectiva de sociedade sustentável, onde a gente mantém, de uma certa forma, os níveis de conforto, de acesso a bens e serviços, de um modo geral, como nós conhecemos hoje, mas com um impacto menor, ou seja, com a pressão menor sobre os recursos que são necessários para prover esses bens e serviços. Então, de um modo geral, mas de uma forma objetiva, o consumo consciente, nós poderíamos dizer que é aquele consumo em uma perspectiva social, econômica, ambiental, mas de uma forma muito transparente. Eu não acredito muito nisso. Eu entendo que o consumo consciente é o menor consumo, ou seja, é o não desperdiçar. Para mim, o consumo consciente é o consumo necessário. Então, se eu costumo usar muito esse exemplo na sala de aula, por que nós precisaríamos de 10 capinhas de celular ao longo do ano? Por que nós precisamos de um novo smartphone a cada 3 ou 4 anos? Não é por um problema tecnológico ou de mercado, basicamente é por uma questão de obsolescência programada. Então são equipamentos, né? A gente não pode provar isso, mas há todo um indício de que o problema não é tecnológico, e sim realmente é uma programação de consumo. Então o consumo consciente é eu consumir aquilo que é necessário. O problema está no entendimento de cada indivíduo do que é necessário para si. Verdade.
verdade. Isso vem do capitalismo, né? Que lá eles dizem que tudo é feito para acabar, para você consumir mais e mais e mais. Em uma perspectiva de economia de mercado, que você está traduzindo para uma outra terminologia, digamos, de capitalismo, mas sim, seria isso. Porque você precisa alimentar esse ciclo, né? E a retroalimentação desse ciclo, basicamente, ela é pautada no consumo. Acontece que no capitalismo, o trabalhador ele passa a ser consumidor também. Por isso que precisa, a todo momento, estar trocando de aparelho, comprando mais, consumindo mais. É isso. E isso é uma coisa muito trágica no capitalismo, que é esse consumismo. Que é que indica uma exploração absurda assim, dos nossos meios naturais, não, nos nossos recursos naturais, que afeta diretamente toda a nossa sociedade também. Sim. Dito isso, quais são as formas práticas de a gente adotar um consumo consciente, considerando as diferentes realidades sociais? Eu tenho um aspecto que eu considero muito importante, que é você pensar sobre o consumo. Nenhum produto, de um modo geral, a não ser em situações extremas, de questões de saúde, de riscos, enfim. Mas nós estamos falando do consumo geral, do dia a dia. Nenhum ato de compra ele é racional. A compra ela é um ato emocional. Então nós não compramos uma camisa, um sapato ou um celular porque efetivamente nós precisamos. Se nós só conseguimos vestir uma camisa a cada vez, então em tese, se eu tenho uma camisa, eu não preciso, literalmente falando, de uma segunda camisa. Nós compramos uma nova camisa porque nós somos influenciados pela opinião das pessoas, por desejos pessoais, por uma série de motivações. Então um ponto é esse, eu refletir, eu pensar. Tomada a decisão de compra, que produto eu vou comprar? Por exemplo, aqui em Irecê não é tão comum, mas em Salvador, nos grandes supermercados, eu uso muito esse exemplo na sala de aula, existe um peixe chamado melusa, que ele é um filé de peixe congelado, que ele vem da China. E aí não tem nada a ver com a China, eu estou apenas usando a China como uma referência geográfica, um lugar que está distante. Qual o sentido que tem para uma pessoa na Bahia, especificamente em Salvador, consumir um peixe congelado que vem da China, com uma costa do tamanho da nossa? E mais, qual o custo energético desse peixe ser pescado, tratado, transportado e comercializado em Salvador? Então, são essas reflexões. Eu ir a um restaurante self-service, ou um rodízio, por exemplo, e eu não pensar que, porque eu estou pagando, eu posso repetir o prato 4 ou 5 vezes. Porque, em média, a pegada hídrica, por exemplo, da carne, para cada quilo de carne, ao longo de toda a cadeia, para que aquele quilo de proteína chegue ao consumo final, são consumidos cerca de 10 mil litros de água. Então, se eu desperdiço um pedaço de 100 gramas no prato, por exemplo, em tese eu estou comprometido com o desperdício de 1000 litros de água. Então, o consumo consciente é isso. E um terceiro aspecto seria eu pensar de onde que eu estou comprando esse produto. Existem algumas iniciativas no Brasil, na Europa é muito comum, que é você consumir do local. Porque um dos maiores fatores que aumentam, ou melhor, que tornam pior o desempenho ambiental dos produtos e serviços, é a questão do transporte. Então, se eu posso comprar um produto que é produzido o mais próximo de mim, além de fortalecer a economia local, né, e uma série de questões, mas eu também estou reduzindo esse transporte. Então, por exemplo, hoje quase todo o feijão do Brasil ele é controlado por 2 ou 3 empresas do Goiás. Mas nós temos também pessoas que produzem feijão aqui perto de nós. No caso do milho, uma boa parte do milho, ou quase todo, também é produzido no centro-oeste, sul-sudeste. Mas nós temos uma produção significativa de milho aqui, por exemplo. Então, é você pensar antes de tomar essas decisões de consumo. Eu pensar que quando eu compro uma blusa, um tênis ou qualquer objeto em uma plataforma dessa de consumo, não é um simples objeto que eu estou comprando que vem da China, por exemplo.
tem toda uma questão ambiental por trás desses processos que não estão visíveis, né, digamos assim, aos nossos olhos, mas que estão acontecendo. Sim, sim. Então, como o consumo consciente ele pode ser adaptado para garantir acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência também? Então, a perspectiva de sustentabilidade, isso é um conceito que vem de lá da ONU, né, basicamente da ECO 92, que foi uma conferência da ONU que aconteceu no Brasil, né, no início dos anos 90, que é quando essa discussão ela ganha mais força, digamos assim. Então, a partir desse conceito, nós temos 3 perspectivas: uma social, uma econômica e uma ambiental. Então, qualquer perspectiva de sustentabilidade, seja pensando no consumo ou qualquer outra perspectiva, precisa levar em consideração a questão de justiça social e equidade. Então, é uma perspectiva também que deve perpassar pela questão de consumo, de projetos que discutem sustentabilidade, enfim. Ou seja, considerar esse aspecto também torna esse conceito de sustentabilidade, digamos assim, mais efetivo. Bacana. O senhor poderia definir para a gente o que é um espaço verde e o que caracteriza ele e tal? E um espaço verde e sustentável? Acessível e sustentável? Tá. São 2 questões, né? O espaço verde é um espaço, basicamente, que tem como referência a questão da vegetação. Então, normalmente são espaços abertos, acessíveis, públicos, destinados a atividades científicas, culturais, recreativas, enfim. E sustentáveis que considerem todas essas perspectivas. Então, do ponto de vista ambiental, que seria um espaço verde sustentável, é um espaço que considere ventilação, iluminação, a infiltração da água no solo. Tudo isso todas essas questões são aspectos importantes. Do ponto de vista social, que considere aí não só a questão da acessibilidade, mas, por exemplo, para uma pessoa autista, a questão das luzes, por exemplo, tem determinadas pessoas autistas que elas são extremamente sensíveis a estímulos auditivos ou luzes, por exemplo. Então, são aspectos que precisam serem pensados em iniciativas como essas. Ainda para uma pessoa autista, que em algumas configurações essas pessoas têm dificuldade, por exemplo, a estar em espaços muito adensados. Então, tudo isso são conceitos que precisam serem pensados dentro desses projetos. É claro que a gente está falando de um país que tem uma série de desafios e grandes outros problemas, mas é importante que a gente pense, cobre, reivindique para que essas iniciativas levem em consideração esses aspectos. Professor, e quais os princípios que devemos considerar ao planejar jardins e áreas sustentáveis que sejam inclusivos para pessoas com e sem deficiência? Existem algumas iniciativas que nós já conhecemos. Por exemplo, o piso tátil para pessoas cegas. Ok, é uma iniciativa válida, mas se nós observarmos, não há uma interlocução entre as pessoas cegas que necessitam do uso desse piso tátil e quem planeja esses espaços. Tornou-se uma coisa simplesmente de uma obrigação. Toda obra pública tem que ter piso tátil. Mas é comum, por exemplo, esses pisos táteis, por exemplo, conduzirem pessoas cegas a lugares com risco iminente de um acidente, por exemplo. Mas nós não só temos pessoas cegas, temos pessoas surdas, temos pessoas com dificuldade de locomoção, temos pessoas com uma série de transtornos mentais, com fobias, né? Enfim, com uma série de coisas. Então, pensar nesses projetos é levar em consideração todas essas questões. Por exemplo, vamos imaginar um prédio público, um prédio escolar, por exemplo. Por que eu preciso, sei lá, vamos falar de um prédio no Nordeste, por exemplo, onde eu tenho luz o ano todo.
Por que eu preciso de usar tanta luz, se eu poderia usar luz artificial, se eu poderia usar, por exemplo, luz natural e ter menos estímulos. A questão do conforto térmico para pessoas autistas, por exemplo, é uma questão importante. Então, você trabalhar com a questão da ventilação natural. Então, eu entender, em resumo, que todas as pessoas são diferentes e que essas diferenças elas precisam, em algum nível, serem consideradas. O senhor conhece exemplos de espaços sustentáveis e acessíveis que funcionam bem na prática? E o que eles têm de inspirador? Eu não posso dizer que eles efetivamente funcionam bem, porque é uma pergunta muito ampla. Funciona bem para quem, né? Então essa que é a questão. Mas infelizmente eu conheço poucos. Infelizmente na nossa cidade, né, em Irecê, estamos falando a partir de Irecê, eu não poderia citar nenhum exemplo como algo realmente que pense todas essas questões num sentido mais amplo. Mas em São Paulo, a Praça da Juventude e a Pinacoteca são dois projetos que eu diria que conciliam muito de todas essas questões. Para pessoas idosas, para jovens, para crianças, para deficientes físicos, para pessoas surdas, pessoas mudas. Então tem uma série de tecnologias e de recursos e de coisas que foram pensadas ali que tornam esses espaços mais vivos, mais agradáveis e mais capazes de atender todas essas demandas dessas pessoas. São as duas referências que eu poderia utilizar. Em Curitiba, que é uma particularidade, digamos assim, porque é uma cidade que há muitos anos já vem discutindo mais a questão ambiental. No eixo da questão ambiental, eu não estou considerando aí, né, os 3 tipés da sustentabilidade, mas no aspecto ambiental, talvez poderíamos dizer que é a cidade mais amplamente, né, com uma quantidade maior de iniciativas que pensem a questão da sustentabilidade. Mas ainda assim tem uma série de problemas também. Pessoas com deficiência, elas costumam ser contempladas nas políticas públicas e de meio ambiente e sustentabilidade? Não, de um modo geral, não. Eu diria até mais, eu diria que as pessoas não são só as pessoas com deficiência, são as pessoas que não são levadas em consideração, todas as pessoas. Por exemplo, qual o sentido que tem em uma cidade como Irecê, com uma temperatura alta a maior parte do tempo, uma cidade seca, um clima árido, semiárido, tendendo a ficar árido, com alto nível de insolação, enfim. E nós não temos uma praça arborizada, por exemplo, em Irecê. Uma praça com microclima agradável. Aí eu lhe pergunto, qual é a dificuldade de se fazer isso em maio de 2025? Falta tecnologia, falta dinheiro, falta plantas, falta mudas, falta espécies nativas, falta o quê? Não falta nada. Falta simplesmente alguém sentar num tempo possível daquele projeto ser executado e pensar essas questões. Nós não estamos falando de questões complexas, de um projeto revolucionário. Estamos falando de uma praça que poderia ter árvores permitindo um fluxo melhor do ar e tornando aquele ambiente mais agradável para as pessoas. Então, é muito pior do que a resposta, infelizmente, é muito pior do que talvez o que vocês esperam ouvir. As pessoas, de um modo geral, não são pensadas nos projetos. As ruas e as cidades são feitas para carros e os projetos públicos, de um modo geral, aí eu estou falando, né, não só daqui, mas de um modo geral, eles são feitos para atender um determinado tempo, um tempo político do projeto, né? É o tempo suficiente para ter uma inauguração, ou atender determinados interesses econômicos, políticos, etc. Mas não são projetos, de um modo geral, feitos para as pessoas. Isso não anula todos os projetos existentes. Eu estou querendo dizer que os recursos, eles deveriam ser muito melhor aproveitados. Isso explica a matriz de transporte do nosso país,
que investiu majoritariamente no rodoviário, enquanto o ferroviário é bem mais viável para um país continental, que é o Brasil. Por causa disso, dessa necessidade de ser rápida, de, por exemplo, um prefeito, ele é bem mais viável ele colocar uma rodovia do que uma ferrovia, que vai demorar anos, que vai custar mais caro naquele momento, mas que futuramente vai ser bem mais sustentável. Sim, com toda essa revolução tecnológica que nós temos, veja a tecnologia que nós temos hoje para os carros, por exemplo. Vocês têm ideia de qual era, no século XIX, no século XVIII, a velocidade média de uma carruagem puxada por um animal? Não faço ideia. 14, 12 km por hora. Hoje a velocidade média de um carro em Salvador são 18 km por hora. Então, 200, 300 anos depois, com toda essa tecnologia que nós temos carros para transportar em média uma pessoa a uma velocidade média quase que igual de uma carruagem do século XVIII. Então, isso não tornou a vida das pessoas, de um modo geral, melhor, entende? Sim. E assim, na opinião do senhor, o que precisa mudar para garantir que a sustentabilidade seja de fato inclusiva e acessível para todas as pessoas? As pessoas precisam serem ouvidas. Os projetos eles têm que ter como referência, para além de todas as questões técnicas, né, econômicas, que envolvem qualquer engenharia de projeto, obviamente, mas os projetos eles precisam ser feitos pelas pessoas, para as pessoas. Os projetos eles têm que ser dirigidos às pessoas, não ao tempo político, à licitação, à empresa, à questão A ou à questão B. As estradas, as praças, os hospitais, as delegacias, enfim, qualquer... eu já, infelizmente, já precisei estar numa delegacia porque fui assaltado, perdi um carro, por exemplo. Né? E ali parece que ninguém pensa, por exemplo, no acolhimento. Então você chega numa delegacia para prestar uma queixa de um assalto e não foi pensado ali que muitas vezes alguém lhe oferecer um copo com água é muito mais importante do que um ar-condicionado, entende? Então, porque é um momento que você está sensível, você está vulnerável. Então é um momento que você está pouco preocupado se ele está quente ou se está mais fresco. Né? Você quer que alguém lhe acolha e pelo menos lhe diga, olha, calma, a gente vai resolver aqui, ou pelo menos tentar resolver essa situação. Então, os projetos eles precisam serem feitos para as pessoas, não para os carros, para o consumo de um modo geral, mas esse é o centro da questão. Você acha que ajudaria ter na equipe pessoas com essas deficiências, assim, tipo... Essas pessoas à frente desses projetos? Se deveria ter pessoas que pensam exclusivamente nisso? Eu penso que sim, que deveria ter, mas são questões diferentes. Eu ter, por exemplo, em uma equipe de um projeto, uma pessoa surda ou um engenheiro tetraplégico, sei lá, qualquer coisa do tipo, não necessariamente significa que esse projeto vai se traduzir em uma perspectiva de sustentabilidade. Porque não é o fato dessa pessoa ter essa deficiência que faz com que essa pessoa também entenda esse sentido mais amplo da perspectiva de sustentabilidade. Mas é um aspecto importante. Porém, mais do que isso, eu diria que é você ouvir as pessoas de um modo geral. Né? No caso de projetos públicos, a iniciativa privada tem uma outra dinâmica, mas no caso do governo, dos projetos públicos, é você promover audiências, você promover eventos, você promover momentos onde você possa ouvir as pessoas. O que é que as pessoas têm a dizer sobre aquilo? É mais importante uma praça ou uma estrada, ou uma escola ou um posto de saúde? Enfim, é você ouvir as pessoas e, claro, sempre vai haver ali algum nível de distorção, mas de um modo geral, aquele projeto ele vai refletir melhor o desejo daquelas pessoas que, ao final, serão as beneficiárias e as usuárias daquele equipamento. Perfeito. É isso. Então aqui a gente encerra nosso bate-papo com o professor Juliano. Se eu quiser se despedir também. Sim, só agradecer a vocês e desejar boa sorte no desafio. Muito obrigada. A gente que agradece pela sua disposição aqui de vir aqui. É isso.
Até. Muito Até. obrigado. Muito obrigada, tchau.